Gente, espelhos são bem complicados, porque eles são literalmente um portal para um novo mundo. Sendo assim, tomem muito cuidado ao invocar qualquer coisa na frente do espelho. Ai, eu tô com a luz errada, nada a ver. Nada a ver essa luz. Tô errado. Adorei. Ai, agora melhorou, gente. Tô parecendo uma alienígena. Você pode não saber e nem fazer ideia disso, mas agora, nesse exato momento, você pode estar aprisionado dentro de um espelho. Ah, os espelhos, não é mesmo? Quanta coisa macabra existe sobre esse simples objeto. A priori, servir apenas para refletir a nossa imagem. Mas não é só isso, não. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua espelho mágico favorita. E no vídeo de hoje eu vou refletir essa nova perspectiva para vocês. Vocês gostaram do trocadilho? Eu achei tão bom. Os espelhos nos dão a oportunidade de ver como a gente é perante aos olhos dos outros. Vocês já pararam pra pensar nisso? Eles servem também pra gente dar aquela ajeitada na nossa cara de batata. Tem gente que vai no espelho toda hora, meio que como se fosse uma obrigação. E tem gente que tem espelhinho de mão e não para de se olhar no espelho. E agora com as câmeras de celular, tem gente que fica se olhando na própria câmera de celular. Narciso, por favor, cola aqui. Vem cá, lindo. Ao longo dos séculos, os espelhos foram utilizados para adivinhar o futuro, rever o passado e procurar respostas. Sim, muito estranho. No passado, uma família rica poderia demonstrar quão próspera ela era de acordo com os espelhos que ela tinha dentro de casa. Principalmente os grandes espelhos venezianos, que eram luxury total e riquíssimos. Ah, e obviamente, se um desses espelhos quebrasse, o futuro estaria perdido. Mas um espelho sempre contém muito mais coisa do que nós podemos ver. Mas Carol, por que quebrar espelho é considerado um ato de azar? Gente, eu já quebrei tantos que, nossa, eu sou super azarada. Inclusive, só de olhar, ele já quebra. Eita feiura! A versão mais popular dessa crença, ela é lá da Grécia Antiga. Segundo a mitologia grega, Narciso teria se apaixonado pela sua própria imagem quando foi olhar ali no laguinho. Ele olhou e falou, que bonito, que bonito. E aí ele não parou mais de olhar. E ele se apaixonou pela própria imagem. É por isso que existe a expressão narcisista. Porque nada mais é do que uma pessoa que se apaixona pela própria imagem. Narciso acabou morrendo por inanição, ou seja, falta de nutrientes e falta de comida, porque ele ficou tão fissurado pela própria imagem dele que ele nem queria pensar em outra coisa. Ele ficava o tempo todo se olhando no reflexo do lago. Essa seria, portanto, uma das primeiras associações de azar e espelho. O fato do Narciso ter morrido. Ao mesmo tempo, os gregos também acreditavam que o espelho continha parte da sua alma, ou seja, que ele aprisionava parte da sua alma. E toda vez que você passava na frente dele, você não estava vendo o seu reflexo, mas sim um pedaço da tua alma que estava lá dentro. O reflexo dos espelhos também estava contido em várias das previsões dos oráculos, previsões da sorte, feitos na Grécia Antiga. Dessa forma, então, quebrar um espelho indicaria azar, porque você não conseguiria fazer a tua previsão. A sua alma estava aprisionada lá dentro, então você quebrou tua alma. Basicamente, é daí que veio esse negócio do quebrar espelho ser uma coisa assim, que vai te dar azar e cuidado. Porém, os romanos fizeram essa tradição ficar ainda mais forte, porque tudo na mão do romano vira um furacãozinho. Eles acreditavam que o ciclo da vida humana se renovava a cada 7 anos. E então, eles estipularam um prazo para o fim do azar. Então, se um novo ciclo começava, você tinha mais 7 anos até que esse ciclo terminasse. Se esse ciclo fosse de azar, então você teria azar por 7 anos. Só que esse negócio do quebrar espelhos surgiu na Itália, em Veneza, por causa dos espelhos venezianos, que eu já contei aqui pra vocês. O que acontece? Esses espelhos eram extremamente caros e o manuseio deles era extremamente difícil. Então, às vezes, na hora de manusear o espelho, quebrava-se o espelho. E daí Roma, Veneza, um lugar tudo perto do outro, deu-se aí o problema do azar em quebrar espelhos. Mas tirando essa parte mitológica e relacionada às superstições do espelho, existem coisas bem macabrinhas relacionadas ao espelho e eu vou contar pra vocês agora. Na Grécia Antiga, uma espécie de espelho mágico era utilizado pelas feiticeiras conhecidas como Tessálias. E isso aconteceu no ano 3 a.C. Essas sacerdotisas escreviam as suas
predições com sangue nos espelhos. E elas podiam ver o presente, passado e futuro graças a esse ritual que elas faziam na frente do espelho. O nome dessa prática chamava captromancia, que é uma palavra que origina do grego. Só que não eram só os gregos e os romanos que tinham essa tradição. No filme da Bela e a Fera, lembram do filme da Bela e a Fera? Pois é, quando a fera se transforma em fera, ela fica no castelo com um espelho que era sua única janela para o mundo exterior. Quem foi que deu esse espelho para a fera? Foi uma feiticeira, a mesma que o transformou em fera. Ou seja, essa tradição se manteve por muitos e muitos anos na França e tal, porque a Bela e a Fera é um romance, uma história meio que de terror, escrevida por franceses. Inclusive, eu queria ter um espelho desse da Bela e a Fera, porque nessas épocas de 40 antenas era só falar espelho, espelho meu, mostre mamãe. Aí você mostra, fala com mamãe, tá tudo bem. Quem não queria ter um espelho da Bela e a Fera em casa? O deus azteca Tezcatlipoca, e pra eu falar esse nome foi bem difícil, ele utilizava espelhos como um portal para o submundo. Hoje em dia, os espelhos são feitos de uma espécie de alumínio em pó. Porém, naquela época, os egípcios faziam os espelhos com uma espécie de cobre polido. Para o povo africano, os espelhos estavam relacionados com um deus chamado Hathor. Esse deus era a personificação feminina do sol. Hathor também era o deus dono da beleza, da magia, do amor. E os astecas, por sua vez, faziam os seus espelhos pulindo uma pedra que se chama obsidiana. Existem relatos bem consistentes de que astecas desapareceram depois de fazer esse tal desse ritual que entrava no espelho e ia para o submundo. Várias pessoas fizeram esse ritual e desapareceram entrando no espelho. Sendo assim, tomem muito cuidado ao invocar qualquer coisa na frente do espelho. Na China, acredita-se que os espelhos podem captar a energia dos astros, principalmente da lua. Houve inclusive um imperador chinês que teve um cargo atribuído a ele. Ele era considerado o mestre dos espelhos. O nome dele era Qin Shi Huang e ele foi o primeiro imperador da dinastia Qin. Ele alegava que ele possuía uma espécie de um espelho mágico e esse espelho mágico refletia as qualidades das pessoas no espelho. E se ele olhasse ali para aquele espelho e de repente visse uma qualidade que não era boa na pessoa, ele mandava a pessoa, e várias pessoas foram sacrificadas justamente porque o imperador achava que o espelho estava falando para ele que a pessoa era boa ou não era. O que fez com que esse espelho pegasse uma espécie de maldição, porque o espelho estava guardando as almas das pessoas que eram sacrificadas. Na verdade, deveria existir algum tipo de entidade que estava dentro do espelho que estava falando no ouvido do Qin lá, esse aí tem que morrer, esse aí tem que morrer. E aí, gente, deu-se a maldição do espelho do imperador chinês. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Vocês já ouviram essa expressão. Na Branca de Neve, existia uma crença na Idade Média que dizia que o espelho poderia captar alguma coisa e se revelar posteriormente, ou seja, captava uma imagem, guardava e depois de um tempo voltava ali e aparecia. Essa crença foi utilizada para o conto original da Branca de Neve. Acreditava-se que a verdadeira Branca de Neve era uma baronesa alemã do século XVIII. O que acontece é que o pai dessa baronesa ficou viúvo e acabou se casando novamente com uma outra mulher que possuía um espelho meio estranho. Essa outra mulher tinha 2 filhos e o pai da baronesa começou a preferir os 2 filhos da madrasta. E a madrasta, como tinha muitos ciúmes da Branca de Neve, sempre perguntava pro espelho quem é mais bela do que eu. E o espelho, como não mentia, falava que era a Branca de Neve, no caso essa baronesa. E daí deu-se a lenda. Mas a história é baseada em fatos reais. Por último, e o mais macabro de todos, que tem a ver com um outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o aprisionamento de espíritos em objetos, é o aprisionamento de almas em espelhos. Na Inglaterra, na era vitoriana, acreditava-se que os espelhos podiam reter as almas das pessoas falecidas. Por isso, enquanto o morto era velado dentro de casa, todos os espelhos da casa eram cobertos por uma espécie de tecido bem grosso para que o morto não conseguisse entrar no espelho. Só que essa prática não era só na Grã-Bretanha não, tá? Ela foi adotada também na América, na ilha de Madagascar e até na Índia. E esse costume ainda permanece até os dias de hoje, porque quem segue a religião budista e principalmente quem segue a deusa Shiva, sabe que quando morre alguém é preciso cobrir os espelhos, porque senão
a alma fica aprisionada ali. Obviamente que existem rituais bem esquisitos onde você pode aprisionar almas e espíritos não tão bem intencionados assim em objetos, e o espelho é um deles. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o aprisionamento de espíritos maléficos na boneca russa, mas pode ser no espelho também. Se você ainda não viu o vídeo da boneca russa, eu vou deixar no card pra vocês. E esse foi o meu vídeo dos espelhos. Gente, espelhos são bem complicados, porque eles são literalmente um portal para um novo mundo. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal se você for novo. E se o YouTube não te entregar os meus vídeos, não tem problema, é só passar aqui umas 2 vezes por semana. Eu sempre posto vídeo de segunda, quarta e sexta. Aí você faz maratona e fica sabendo de todos os mistérios. Se você tá me assistindo no Facebook, saiba que essa plataforma me censura. Então, eu recomendo que você migre para outras plataformas. É só me procurar. Eu sou Carol Capel em todas as plataformas, tá bom? Um beijo pra vocês e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Que pai!